Então, hoje a gente tem a aula de número 5, né, que é o tema Cultura e Educação, e a gente recebe o deputado federal Edilvan Alencar, pelo PDT do Ceará, e a Bruna Werneck, que além de uma companheira nossa no colegiado aqui da Fundação Leonel Brizola, é coordenadora geral da Casa de Avaliação e Formação de Niterói, né? Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a Bruna, para ela fazer a exposição inicial. E também já informo a todo mundo que está participando que, ao final da exposição dos dois convidados, 4 perguntas serão selecionadas, 2 para cada um deles, para que a gente possa ter um pouco de interação, né, entre vocês e os convidados. E eu peço para que essas perguntas sejam formuladas via chat, e eu mesmo vou fazer a escolha dessas perguntas, tá ok? Então, Bruna, seja muito bem-vinda e seu tempo aí de 30 minutos nos conforte aí com as suas palavras. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Edilvan. Para mim é uma honra ser convidada junto com o senhor. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu sou, como o Tiago falou, eu sou uma das diretoras da Fundação Leonel Brizola aqui no Rio, e eu sou vice-presidente do Movimento de Educação do PDT aqui no Rio, a nível estadual, e, além disso, eu trabalho num governo pedetista, trabalhista nosso, que é o município de Niterói. Já tive o prazer de ouvir o deputado Edilvan, que veio falar com a nossa equipe, contar um pouquinho da experiência do Ceará. Então, eu vou tentar manter minha fala bastante breve, não sei se vou ocupar todos os meus 30 minutos, que é para dar uma organizada no debate sobre educação, porque, para quem não é da área, às vezes você fica perdido em qual é a instância que delibera o quê, como é que esse debate se organiza, porque o mundo da educação é, de fato, um mundo, né? São milhões de brasileiros na idade escolar. Então, a minha apresentação, eu não vou falar tanto sobre a minha experiência, vou tentar dar uma organizada no debate e explicar como estão as questões de educação no estado do Rio de Janeiro hoje. E aí, em seguida, eu passo a palavra para o deputado Edilvan, toda hora eu chamo de professor, né? Deputado Edilvan, que vai poder falar tanto da luta dele como um grande defensor da educação no governo Bolsonaro, que não é trivial, né, ser congressista nesse momento, quanto também a experiência dele no Ceará, que, apesar de ter sido no governo estadual, que eu me lembro, tem muita interface com os governos municipais de lá. Então, isso toca um pouco no que a minha fala vai um pouco preparar esse terreno, de entender as responsabilidades. Porque a gente não pode esquecer, né, que isso aqui é uma escola de candidatos. Então, estamos querendo que vocês ocupem certos espaços e entender o que compete a cada uma das esferas e como é que institucionalmente a educação se organiza no Brasil e como o PDT se enxerga nesse processo e contribui para esse processo. Então, eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Vocês estão vendo a tela direitinho? Beleza. Então, para começar, gente, eu vou dividir esse aqui. A educação no Brasil, para começar, a gente fala, existe educação pública e educação privada. Então, a gente tem, para começar o debate, muitas vezes é esse. As pessoas falam a partir do que elas vivenciam e acham que isso é realidade. Isso é muito comum, principalmente quando a gente acompanha na mídia, as pessoas que dão opinião a partir dos próprios filhos. Muita gente que tem os filhos na educação privada e tomam isso como a realidade brasileira. A verdade é que na educação básica, 80% das matrículas do Brasil estão na escola pública. Então, apesar das pessoas acharem que a educação privada tem solução para isso não é verdade. Majoritariamente, quem está formando os brasileiros é a escola pública. No entanto, no ensino superior, isso é o contrário. A maior parte das matrículas está no campo privado. Isso, inclusive, se deveu muito a estímulo de muitos governos, desde o FHC, mas mesmo nos anos PT, com programas como o ProUni e o FIES, apesar de ter ampliado bastante o número de vagas das instituições públicas, ainda a privada é muito maior. Então, é importante a gente ter essa clareza, porque em outros países,
Não existe sistema híbrido. O sistema de educação, ele é público. Eventualmente, tem algumas escolas privadas. Sendo que a maioria das escolas privadas, em outros países, ela não tem fins lucrativos. Então, o dinheiro que entra é como se fossem cooperativas, ele é reinvestido na escola. Então, isso é uma particularidade do Brasil, de ter um setor educacional que visa lucro. Então, existem muitos interesses para que esse setor cresça, né? Pessoas muito poderosas e muitos interesses que disputam isso. Então, assim, a verdade é que no Brasil, até hoje, a gente não conseguiu construir um consenso de que o bom é uma educação pública para todos, né? Mesmo as pessoas que se dizem progressistas, se dizem não, e são na maior parte das vezes, mas elas naturalizaram que os filhos da classe média estão em escola privada e que a escola pública é a escola para pobres, e não almejam, né? Desistiram de almejar que a escola pública seja para todos. Por isso, essa é uma das coisas que eu acho inspiradora da experiência do Ceará, porque parece estar revertendo essa tendência, mas que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, isso está muito naturalizada, essa divisão da escola pública e da escola privada, o que acaba levando a uma sensação de a escola pública de para quem é, tá bom, que para mim é uma violência absurda, mas, enfim, é sempre bom relembrar que isso não é o normal. Na maioria dos lugares, não é assim que a educação é organizada. Além disso, é importante, né, o Brasil é uma federação. Então, existem aspectos da educação que são de responsabilidade da União, alguns aspectos são de responsabilidade dos estados e alguns aspectos são de responsabilidade do município. É muito importante ter essa clareza, porque as pessoas, às vezes, falam mal e reclamam dos governantes que estão no lugar errado, né? Que não é exatamente quem está tomando essas decisões. Ou batem na porta de parlamentar que não é da alçada dele resolver alguns problemas. Grosso modo, a União é responsável pelo ensino superior, o Estado pelo ensino médio e o município pelo fundamental e infantil. Mas isso é uma generalização. A gente aqui no Rio tem, por exemplo, a UERJ, que é uma universidade, então é ensino superior, mas é do Estado. A gente também tem o Pedro II. O Pedro II vai desde a educação fundamental, né, desde o ensino fundamental, e, no entanto, é uma instituição federal, pertence à União. E existem alguns municípios, por exemplo, em São Paulo, tem uns municípios que têm até universidade municipal. Então, assim, é importante ter essa clareza de que, de acordo com a Constituição, existe essa divisão de responsabilidades, mas não são barreiras muito firmes, né? Existe uma sobreposição nessas responsabilidades. Além disso, uma outra divisão que às vezes dificulta o debate é a divisão entre, no mesmo ente federativo, na mesma esfera governamental, você tem uma pasta dedicada à educação e uma pasta dedicada à ciência e tecnologia. E, por exemplo, as universidades, quando elas são federais, a UFRJ, a UF, a Rural, elas estão no Ministério de Educação e não no Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas, a nível estadual, a UERJ, a UENF, elas estão na SECT, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Assim, eu estou falando tudo isso, gente, que é para dar uma organizada no debate, para que vocês, enquanto candidatos, saibam do que vocês estão falando, né? Quem é o ministro da Educação e quem é o ministro de Ciência e Tecnologia? Quem é o secretário de Educação e quem é o secretário de Ciência e Tecnologia? Quais são as pautas de cada uma dessas pastas? Porque se vocês chegam perto de um eleitor que entende desse ramo, que se importa com isso, é muito importante que vocês demonstrem que saibam do que estão falando, né? De onde estão os problemas. A educação, por exemplo, aqui no Estado, passou por uma série teve uma reviravolta de secretários nos últimos tempos. Então, trouxe muita estabilidade acima das dificuldades já da Covid. Então, além disso, para a gente entender um pouco o debate, eu botei entre aspas, né, porque são sempre generalizações e rótulos que não, que ficam difusos e sujeitos a muitas interpretações, né? Mas existem ideias que são consideradas de direita e ideias que são consideradas de esquerda que pautam a educação. Só que também não são pacotes fechados.
Então, por exemplo, na direita, você tem a escola sem partido, que andou perdendo espaço institucionalmente, mas as ideias da escola sem partido, né? A ideia de não falar sobre gênero, de não abordar certas pautas, de se aproximar de valores religiosos. Isso é um grupo. Não é necessariamente o mesmo grupo que defende escolas militares, que também é visto como uma pauta da direita. E também não é necessariamente o mesmo grupo, certamente esse tende a ser um grupo diferente, que quer vouchers, ou privatização, ou OS. Eu não sei se vocês acompanham esse debate dos vouchers, né? A ideia do voucher é que, em vez de construir escola pública e ampliar as vagas na escola pública, se passe a distribuir voucher, ticket, vale, para que as famílias coloquem seus filhos em escolas privadas. Então, um projeto de esvaziamento da escola pública. Todos esses esvaziam o que nós, enquanto trabalhistas, defendemos, né? E que eu claramente falei na minha fala no início, né? Defender uma escola pública gratuita para todos. Só que na esquerda, você fala essas palavras, né? Uma escola democrática, uma escola para todos, uma escola de qualidade, mas não é necessariamente também as mesmas ideias que a gente defende. Então, claramente, existem dois projetos que são, claro, perto desses outros, né, perto das escolas sem partido, das escolas militares, esses projetos são muito próximos um do outro. Porém, olhando com um pouco mais de cuidado, existem diferenças consideráveis na forma de encarar a educação, no projeto educacional do PDT, do campo do trabalhismo, ou desse campo que eu estou chamando de PP-PSOL, que em algum momento esboçou se dividir em dois, mas que a gente vê que eles vêm se reaproximando novamente. Então, no campo da educação, são muito próximos. Para falar sobre isso, né, eu vou falar para evidenciar e qualificar esse debate sobre o debate da educação no campo ideológico, porque eu acho que isso, muitos de vocês vão esbarrar com isso, se vocês se aproximarem de professores, se aproximarem dos sindicatos, né? É muito importante que a gente saiba reafirmar a contribuição do trabalhismo na educação no Brasil. Todas as melhores soluções para a educação no Brasil vieram de governos trabalhistas e figuras ligadas ao trabalhismo. Há talvez uma única exceção que esteve junto conosco, mas não é tão orgânico, que é o Paulo Freire. E não à toa virou o patrono da educação e é o que é mais abraçado por este outro campo que não é o do trabalhismo, né? Com o tempo foram apagando as contribuições de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, do próprio Brizola, como se fossem contribuições menores, quando, na verdade, em termos de impacto na educação no Brasil, foram muito mais significativos, né? A construção do MEC foi um projeto do Vargas, o INEP também foi criado no Vargas. O INEP é um instituto federal que elabora estudos sobre educação, né? É como um setor de inteligência da educação no Brasil. As brisoletas foram as escolas, ninguém construiu umas escolas de Brizola, seja nas brisoletas lá no Rio Grande do Sul, seja com os CIEPs aqui no Rio. Então, se você for falar de um governante responsável pela construção de um número enorme de escolas, né, o Brizola certamente se destaca. O INEP, como eu falei, uma obra de Anísio Teixeira não foi o primeiro, né, mas ficou durante muitos anos no governo João Goulart, assumiu o INEP e contribuiu muito para que ele tenha a cara que o INEP tem hoje, né, responsável pela construção da Universidade de Brasília, a UNB, que foi construída, inclusive, muito em contraponto, né, um outro olhar para a universidade, um outro projeto divergente do da USP, que foi sempre criada, né, uma universidade paulista, criada por muitos pensadores que justamente se opõem à linhagem do trabalhismo e que muito influenciou esse outro lado da educação. E aí, Darcy Ribeiro, né, a partir do momento... Darcy trabalha com Anísio Teixeira, tanto no INEP quanto na construção da UNB. E depois da ditadura, quando volta e se junta a Brizola, né, contribui para a concepção do programa dos CIEPs, que é a escola pública
gratuita, integral e de tempo integral, e é importante marcar essas duas coisas. Quando a gente fala de educação integral, a gente fala de educação em todas as suas dimensões. Então, os CIEPs, além da questão das refeições, que é o básico do básico para qualquer um poder estudar, estar bem alimentado, mas os CIEPs tinham atividades culturais, tinha atividades de esporte, tinha atendimento de saúde às crianças. Então, assim, é realmente a educação em sua integralidade, né? Ensinar as crianças também a cuidarem de si e se apropriarem da cultura. Então, Darcy é a cabeça, né, por trás do CIEP, junto com o Brizola. E, além disso, Darcy, até porque era um antropólogo, tinha passado muitos anos na Amazônia, ele tinha muito cuidado e muita atenção ao desenvolvimento do interior, né? Levar o conhecimento e capacitação e qualificação e desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida, profissionalismo, para os lugares fora dos grandes centros. Então, no Rio de Janeiro, as duas grandes contribuições dele nesse sentido, uma é o ENF, que é a Universidade Darcy Ribeiro, em campus, e outro é o consórcio CEDERJ, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um consórcio que junta uma fundação do governo do Estado, chamada Fundação CCS, e todas as universidades públicas que nós temos aqui, sejam elas estaduais ou federais. Então, todas as instituições se organizam para oferecer cursos de graduação à distância, na modalidade à distância, aqui no estado do Rio. Então, você se forma pela UFRJ morando em Itaperuna, você se forma pela UERJ morando em Três Rios, e por aí vai. Então, assim, hoje em dia, a educação à distância é muito falada, né? Muito conhecida, mas o CEDERJ já tem mais de 20 anos e sua concepção original foi de Darcy ainda nos anos 90. Então, a gente vê as ideias trabalhistas sempre pensando o futuro, né? O que é preciso construir institucionalmente para que o Brasil se desenvolva, e a educação sempre teve uma centralidade nesse projeto. Por fim, e aí, óbvio, nem vou me alongar muito, dado o nosso outro convidado, né? O que nós temos hoje de mais importante, de mais significativo de transformação da educação no Brasil são os exemplos de Sobral em nível municipal, que já se multiplicou, que não está mais restrito só a Sobral, e se espalha por todo o Ceará, tanto em âmbito de municípios quanto no governo do Estado. Então, quem vem conseguindo dar respostas a esse anseio de educar a população como um todo, vem do Sobral do Ceará. E que, apesar de não ter sido, em sua origem, um projeto PDT, porque não era esse o partido, o grupo político, não à toa, hoje se encontra no PDT e foi abraçado. E o Ciro muitas vezes cita que a experiência dos CIEPs foi uma das inspirações. Então, assim, a gente também encontra no nosso campo, aqui no partido, a gente aqui nesse estado, às vezes algum ciúme, como se houvesse alguma oposição entre o projeto do CIEPs e o projeto cearense. E eu queria reafirmar o quanto que é importante a gente não opor e mostrar como existe uma trajetória histórica, e as ideias se atualizam e a gente vai avançando, né? Não existe retorno ao passado. Então, como eu falei, a gente, em Niterói, eu hoje trabalhando no município do PDT, a gente vem buscando justamente aprender com outras experiências do nosso campo e estamos também articulados com outros municípios do PDT aqui no Rio. Então, tudo isso é importante, gente, porque se vocês se aproximarem de profissionais de educação, se aproximarem do sindicato, vocês vão ver que o sindicato hoje ele é muito tomado por aquele outro campo que eu falei, do PT do PSOL. E aí vocês vão ver uma série de ataques. Essas pessoas que hoje falam em 100 anos do Brizola e batem no peito para falar em CIEP, à época, o CIEP foi muito atacado pelos professores. Chamavam de eleitoreiro, do sindicato dos professores, né? Chamavam de eleitoreiro, diziam que era oportunista, que era assistência social e só queriam dar comida e não se importavam com a educação. Então, todos esses ataques, hoje eles são esquecidos, abafados, mas essas mesmas pessoas que atacavam os CIEPs antes, hoje desmerecem o trabalho de Sobral e do Ceará, dizendo que é fruto das fundações que lá estão. Isso é um absurdo, porque se você olha com cuidado, o trabalho de Sobral e do Ceará é um trabalho dos servidores públicos do Ceará e de Sobral.
porque as fundações, o aporte delas nunca conseguiria produzir a escala de resultados que acontece no Sobral do Ceará. Existe um debate bobo sobre a avaliação, dizendo que não mede nada. Não mede nada, não. A Prova Brasil, ela pode não medir tudo. Aquilo que a gente falou de educação integral, é óbvio que isso não é captado só com uma prova de múltipla escolha. Porém, a gente não consegue formar cidadãos críticos se não consegue ter interpretação de texto, se não consegue distinguir fato e opinião, se você não consegue ler um gráfico num mundo pautado pela economia. Então, mais a gente vê números e gráficos. Então, assim, você vai ver uma série de debates, de pessoas que se dizem defensoras da educação e atacam os instrumentos que nós temos para nos guiar e entender se a educação está indo bem ou mal. Então, eu enfatizo muito isso, me coloco à disposição. No final, vocês vão ver, eu vou deixar o meu Instagram, eu estou muito disponível para a gente continuar essa conversa, para quem tiver interesse em se aprofundar mais no debate da educação, porque é muito importante ter clareza, porque na superficialidade, às vezes o discurso de campanha ele é meio parecido, mas a gente tem que ter clareza dessas nuances e o que o PDT tem a mostrar e tem como proposta que se distingue de outros atores no nosso campo. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o debate da educação no Rio de Janeiro hoje. Então, como eu falei, na ALERJ, a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia, elas hoje são presididas pelo PSOL e pelo PT, e são esses os atores que pautam a educação no Rio de Janeiro hoje. No município do Rio, é claramente pautada pela bancada do PSOL. Só de vereadores, tem hoje dois vereadores que são claramente identificados com a pauta da educação. Então, e eles ocupam os sindicatos e eles têm muitas relações com grupos nas universidades. Em Niterói, nós estamos tendo algumas questões. Deixa eu voltar aqui. Então, é importante ter essa clareza sobre quem está presidindo essas comissões na ALERJ, aqui na capital e também em outros lugares. Em Niterói, por exemplo, existe um vereador do PSOL, que é muito ativo. Então, como eles têm essa inserção, tanto na academia quanto nos sindicatos, e elegem muitos parlamentares, acaba que eles atuam, são muito fortes e dominam o debate. É importante a gente ter essa clareza para furar esse bloqueio. Em Niterói, como a gestão municipal é do PDT, a presidência da Comissão de Educação também é do PDT, é do vereador Binho, que vem sendo muito parceiro da secretaria, correndo atrás para garantir o orçamento, que foi, né, nessa disputa pelo orçamento público, sempre precisa de uma luta, e o Binho foi muito parceiro da secretaria, garantindo o orçamento da educação. Então, é importante essa clareza. O PDT em Niterói, por exemplo, a gente sofre oposição tanto do sindicato, que é muito ligado ao PSOL, quanto, na verdade, um setor da UF. Né? A Faculdade de Educação da UF é muito ligada ao deputado Waldeck. Então, tem muita influência da forma de pensar e de enxergar, e também a disputa pelo poder. Então, eu não posso enfatizar isso o suficiente. Assim, aqui no Rio de Janeiro, o PDT precisa, né, os quadros, todos nós precisamos nos apropriar dessas boas soluções que sempre tivemos e conseguir fazer uma defesa coesa do nosso projeto de educação para o país. Né? Porque não nos faltam bons exemplos, não nos faltam êxitos para nos vangloriar, mas às vezes a gente titubeia porque o outro lado está bastante organizado nesse debate. Então, eu queria encerrar com essa fala para que vocês se apropriem e nos ajudem a fazer essa defesa, porque às vezes a gente confunde fazer a defesa da educação, que no fim das contas é defender o interesse dessas crianças e adolescentes que estão sendo educados, com a defesa dos professores. Porque na maioria das vezes não há incompatibilidade, você consegue defender as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, nesse momento da Covid, houve alguns momentos de conflito de interesse, em que, para os professores, era melhor que se mantivesse no ensino remoto mais tempo, e, no entanto, há inúmeros estudos que mostram que as crianças não estavam aprendendo no remoto.
seja por falta de acesso, seja por falta de maturidade de trabalhar sozinha, porque a escola faz falta. A mediação, o encontro com os colegas. Então, assim, é muito difícil estar nesse papel do governante num momento tão delicado quanto esse. Mas nós, enquanto quadros partidários, temos que entender também, aprender a não ser oposição automática e entender o que os nossos governantes estão fazendo que merece ser divulgado e apoiado e defendido. Então, é com esse recado que eu encerro a minha fala. Eu espero ter contribuído. Vou deixar aqui, gente. Esse aqui é o meu Instagram, para quem quiser. Me coloco super à disposição para continuar essa conversa, ajudar quem quiser pautar propostas sobre educação. Me coloco à disposição. Quem quiser integrar o MTPS serão muito bem-vindos. E eu encerro com essa fala. Espero ter contribuído assim, nessa organização de entender as competências das diferentes esferas, né? Vai ter gente aqui candidato à LERJ, vai ter gente candidata à bancada federal, e também entender as disputas políticas que se dão em torno disso aqui no nosso estado. Então, encerro aqui minha tela e passo a palavra. Obrigado, Bruna. Obrigado pelas palavras. Acho que você foi muito assertiva aí na sua colocação em relação à necessidade de que os nossos quadros estejam realmente empoderados das experiências valorosas, né, que o PDT já trouxe para a educação, não só no Rio de Janeiro, mas no país como um todo, né? E hoje o Ceará, sem dúvida nenhuma, é essa grande janela aí para o país de como um projeto sólido de segurança pública desenvolve um povo, reduz os índices de criminalidade, como melhora a qualidade de vida como um todo, né? O estado do Ceará, sem dúvida nenhuma, hoje é uma potência da educação brasileira. E já que estamos falando do Ceará, o nosso outro convidado vai, sem dúvida nenhuma, nos brindar aí com a sua experiência lá no Ceará, ele que é deputado federal pelo PDT do Ceará. A palavra é sua, deputado Edilvan. Bom, muito boa noite, Tiago, Bruna, né, todos que nos convidaram, Pedro, né, meu conterrâneo, e os demais que estão nessa sala, né? Antes de eu falar, uma apresentação muito breve, né, sobre quem vos fala, né? Eu sou deputado federal pelo PDT, tive uma votação muito expressiva, né, eu tive 154 mil votos, sou um dos mais votados do PDT a nível nacional. Eu não era político, não tinha filiação partidária, nunca me candidatei a nada. Eu sou um auditor fiscal de carreira, eu não sou um professor. Sou engenheiro civil. Depois eu fiz mestrado em educação e eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação do Ceará por 11 anos. De 2007 a 2014 eu fui secretário executivo. E 2016, 17, 18 fui secretário titular, 3 anos titular. Então foram 11 anos como secretário de Educação do Estado. E eu passei 1 ano e 2 meses como presidente do FNDE. Né? O FNDE é aquela autarquia do Ministério da Educação, responsável pelo FIES, livro didático, alimentação escolar, transporte escolar, construção de creche, de ginásio, de escola, o Fundeb, né? Então foi essa experiência. Eu passei lá 1 ano e 2 meses. No Congresso eu estou na Comissão de Educação, sou membro titular e tenho sido muito vigilante na bandeira da educação. Costumo dar muita palestra sobre o tema. Hoje, essa semana, é minha 6ª palestra, né? Então, 6ª. O Pedro fez esse convite. Mas eu fiz uma fala aqui diferenciada para vocês em função do público. Pela manhã eu estava com o Conselho Nacional de Educação, né? Porque eu sou relator do Sistema Nacional de Educação. Mas eu fiz uma fala aqui muito focada para quem pretende ser candidato. Eu fiz uma fala para essas pessoas. Este ano, vocês vão ouvir muito a palavra educação em campanha eleitoral. Ela é doce na boca dos políticos, né? Todo candidato, quando é perguntado, por que você é candidato?
uma das respostas chavão é para melhorar a educação. Aí, quando perguntar assim, qual deve ser a prioridade do país? A resposta, educação. Como é que se reduz a desigualdade social? Resposta, educação. Quando se fala em violência, resposta, educação. Quando se fala em melhorar emprego, a resposta, educação. E por que que essa educação não tem a força política da bancada da bala, do boi, da Bíblia? Não tem. Vocês querem os números? Eu vou dar para vocês. Bancada evangélica da Bíblia, 120 deputados federais. Bancada do boi, 108. Agronegócio, né? O agro é pop, inclusive. Na educação não é pop, não, mas o agro é pop, é na televisão todo momento. Bancada da bala, outro nome desgramado, outro nome feio, né? Bancada da bala, 105 deputados. Então, quando eu cheguei no Congresso, né, já que a educação resolve a desigualdade, a violência, resolve o emprego, resolve tudo, cadê os deputados da educação? Eu costumo chamar de bancada da Kombi. Por quê? Porque a Topic tem 20 lugares, uma Kombi só tem 8 ou 10. A bancada da educação tem de 8 a 10 deputados. Então, a educação é a solução para tudo, mas não tem nem uma dúzia de deputados. Ela perde 10-0 para a bancada da bala. Só para a gente entender. Sabe por quê? Porque essa defesa da educação é muito discurso. As pessoas têm uma ideia abstrata e romântica da educação. Tá? Se todo mundo tivesse educação de qualidade, seria tudo lindo, né? Essa coisa é muito abstrata. Esse pensamento mágico sobre a educação é muito comum, especialmente os candidatos à direita que não se aprofundam no tema. Quando eu fui convidado para ingressar na política, eu tinha medo. O Cid, quando me fez o convite, assim, um dos motivos que me chamou muita atenção foi ser o PDT. É ser o partido que tem uma bandeira da educação muito forte, né? Que a bandeira da educação do PT, se a gente for resumir, educação em tempo integral. Se a gente quiser ser simplista, educação em tempo integral. Né? O PDT é um partido que puxa isso no Brasil como um todo, né? O estado do Ceará tem 50% das escolas em tempo integral. É o segundo lugar do Brasil. Vou contar em off. Nós vamos passar primeiro lugar este ano ainda, tá? Mas é em off. Nós vamos ser o primeiro lugar ainda no final deste ano, tá? Mas, por enquanto, somos o segundo lugar. Metade das escolas do Ceará já são em tempo integral, ensino médio. Então, assim, se a educação deve ser prioridade do país, mas, assim, as pessoas acham isso, agora não conhecem em profundidade, não faz a defesa do financiamento do Fundeb, não faz a defesa dos professores através do piso, né? Não olham as metas do Plano Nacional da Educação, lá tem que ter mais creche. Nós somos um país que só 30% das crianças estão em creche, os outros 70% estão chorando para entrar. Não tem mais creche. A gente fala que a educação é importante, mas não defende a educação profissional. O Ceará também é o segundo do Brasil em educação profissional, que, aliás, só tem 4 locais: Ceará, Pernambuco, São Paulo e Paraná. Nos outros não existe educação profissional. Ou existe um outro escola de referência. Tá? As pessoas não defendem a ampliação do ensino superior, mais universidade, né? Internet, a tecnologia chegou. Ou seja, quando você desce 1 centímetro na pauta da educação, acabaram os defensores da educação. Por quê? Parece ideia romântica. Quem quer defender a educação tem que estudar. Tem que estudar LDB, tem que estudar o Plano Nacional da Educação, tem que estudar o Fundeb. Eu até tenho uma cartilha sobre o Fundeb, né? Já que eu sou coautor da lei do Fundeb, a lei que regulamenta, eu fiz uma cartilha, posso colocar para vocês. É como se essa educação de qualidade brotasse automaticamente com palavras bonitas. Eu acho que na primeira parte da minha fala, eu faço alguma síntese de como é que eu posso ajudá-los, ou se me permitam dar um conselho, é este. Educação de qualidade não brota automaticamente. A gente tem que se aprofundar no tema, tem que discutir. Não é difícil, né? Você estudou, especialmente o Plano Nacional da Educação, uma peça muito completa, né? E, assim, a direita é especialista em não entender a educação,
Né? Você vê aí 3 anos de ministro da Educação, eles são... É uma piada nacional, como eles escolhem os ministros da Educação. Uma piada nacional. São os caras que não têm a menor competência para estar ali. Menor. É muito raro alguém da direita entender de educação. Né? Um dos melhores exemplos é o debate sobre cotas. Quem está na direita diz que não tem que ter cota. Tem que dar a educação para que os pretos, pobres e os brancos ricos cheguem na mesma condição. Eles falam isso. Eles querem que os pretos, pobres e os brancos ricos, né, cheguem. Então, assim, a questão da cota é esse ponto. Educação é uma palavra máxima, né, para defender os próprios privilégios, na verdade. Acabam usando dessa forma. Nós temos aqui alguns debates do momento. Piso salarial dos professores, né, uma conquista histórica. Nesse momento, e esse ano vai pegar fogo essa discussão. O Fundeb aumentou. O Fundeb, eu vou falar um pouquinho sobre o Fundeb, rapidinho, tá? Só um parênteses. O Fundeb é o financiamento da educação pública. Ele começa em 1996, com Fundef, F no final. E de 1996 até 2006, ele financiava só o ensino fundamental, só o primeiro ao nono. Em 2007, nasce o Fundeb, com B de bola no final, educação básica. Ele vai de 2007 até 2020. E inclui educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. A Bruna até falou um pouco sobre as modalidades na fala dela. E agora, em 2020, a gente fala sobre o novo Fundeb, até para diferenciar. E eu sou um dos coautores da lei do novo Fundeb. O novo Fundeb, o que ele tem de diferente, Divan? É que a União só dava 10% para compor o Fundeb, agora passa para 23%. De uma vez só, não. 2021, 22, 23, 24, 25, 26. A União complementava 10%, vai para 23%. O novo Fundeb é a maior conquista da educação nos últimos 30 anos. Olha o paradoxo. O governo que mais atacou a educação foi exatamente do governo deles que a gente conseguiu aprovar o maior financiamento de todo o história da educação brasileira. Tá? Outro processo importante da educação, Sistema Nacional de Educação. Quem é o relator? Sou eu. Sou o relator do SNE. O que é o SNE, Edvan? É o SUS. É o SUS da educação. É o SUS. No SUS não tem aquele referenciamento? O paciente entra no município, vai para alta complexidade, pois na educação não existe isso. Né? O povo briga por matrícula. Tem município que oferece ensino fundamental e estado de ensino fundamental. E tem uma briga. Quem é que vai matricular? Tem escola que faz sorteio de bicicleta para matricular o aluno. Não pode ser dessa forma. Essa pauta é mal resolvida no Brasil. Aqui no estado do Ceará, os municípios oferecem o fundamental. O estado oferece o ensino médio. Mas bem aí no São Paulo, o fundamental, a metade da matrícula é todo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o rico São Paulo. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Imagina, o estado que está focado no ensino médio, não. O fundamental, tem município aí em São Paulo que ele oferece assim, 10 escolas de fundamental. Ele diz, pronto, acabou. Aí quem quiser vai para o estado se matricular no ensino fundamental. Então o SUS é para regulamentar essa questão. Transporte escolar, alimentação escolar, avaliação. O SNE é para isso. Tem avaliação da rede municipal, da rede estadual e do federal. O aluno faz 3 avaliações para ter o mesmo resultado. Se existisse o Sistema Nacional de Educação, não teria necessidade. Seria desperdício de recurso, de dinheiro. Então, essa é uma pauta importante. Eu sou relator, já fiz meu relatório, já aprovei na Comissão de Educação e agora quero ir para a plenária ainda este ano. Eu estava hoje tentando convencer o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão de legislação, as câmaras, fica em Brasília, que é importante aprovar esse ano. Aí ano de eleição, mas vamos aprovar o sistema que é importante. Meus queridos aí pré-candidatos, a pauta principal da educação brasileira neste ano, sabe o que é? Recuperação da aprendizagem. A educação do Brasil já era sofrível. Na pandemia, aconteceu uma tragédia. Eu costumo chamar dos efeitos invisíveis da pandemia na educação. Invisíveis para mim, não.
invisíveis para o país. Na saúde, infelizmente, a gente conta os óbitos. Na economia, infelizmente, o desempregado, a quantidade de empresas que faliram, moradores de rua na área social. Mas na educação, parece que não aconteceu nada. Aconteceu uma tragédia. Os pobres não tiveram direito à educação. Por quê? Porque o direito à educação era para quem tinha um computador, um celular e conexão. E os pobres não tinham. Divan, por que tu diz isso? Eu digo isso porque a PNAD do IBGE, no último censo que foi feito, porque este povo que está lá, eles nem têm censo e acabaram o censo também, né? Eles não têm censo mental e também acabaram o censo. Mas o último censo que foi feito, a PNAD, o que ela diz? Quem mora em Brasília, aquela cidade bem, né, fora da curva, 97% dos domicílios têm internet e computador. Quem mora na zona rural do Nordeste, isso é 25%. 25%. Ou seja, de cada 10 nordestinos, tem 8 que não tiveram educação nos últimos 2 anos. É isso que eu chamo de tragédia. Aí o discurso é assim, o discurso das pessoas. Isso vai prejudicar o futuro de jovens e crianças. Eu digo, não é só isso. Vai quebrar o país, vai prejudicar o PIB do país. Isso que é uma tragédia. Então, quem for ser candidato, você já tem uma pauta forte. O que é que o Brasil vai fazer? O que é que cada cidade vai fazer para recuperar a aprendizagem? O que vamos fazer? Eu pergunto e eu me atrevo a responder. Não tem outra saída. Não perdemos 2 anos? Então, só tem uma resposta. É a resposta do PDT. Tempo integral. Essa bandeira é nossa. Aí vocês fazem a festa com essa bandeira. Né? A tragédia, vocês qualificam a tragédia, aí vocês têm a solução. Vocês querem a solução? Pois nosso partido, ó, há décadas atrás, disse ao Brasil que educação é em tempo integral. Eu acho tão engraçado que quando uma escola vira tempo integral aqui no Brasil, muda o nome, fica assim, Escola Estadual de Tempo Integral fulano de tal. É para a gente patentear isso, porque lá fora não tem isso, é só escola. Esse nome Escola em Tempo Integral é um nome brasileiro. A gente devia patentear. Lá fora não tem esse nome, é Escola Ração Tempo Integral. O Brasil é o país que tem a menor jornada pedagógica do mundo. O Brasil é o país que os jovens e crianças passam o menor tempo na escola, é o Brasil. Ah, Finlândia, não sei o quê, lá passam 8 horas, 9 horas na escola. Aqui, quanto muito, passam 3 horas e meia. Como é que isso pode dar certo? Então, assim, eu sou um defensor, eu sou terrivelmente defensor do tempo integral. Terrivelmente. Tá? Eu, quando secretário de Educação, a gente era todo dia, botava a escola em tempo integral. E outra coisa, o tempo integral era para botar qualquer época do ano. Ah, é só no começo do ano letivo. Não, quem disse isso? Quem disse isso? Que só pode começar tempo integral em janeiro ou fevereiro? Não. Pode começar em abril, em maio, em junho, qualquer dia. Mais horas. E essa pandemia traz uma novidade. É que, de uma certa forma, o processo de educação resistiu à tecnologia. Só que agora ela chegou para ficar. Inclusive, aqui no Ceará tem umas escolas que são tempo integral, sabe como? Híbrido. De manhã tem aula presencial e à tarde tem o quê? Aula à distância. Ó, olha como é possível. Nós não podemos abrir mão da tecnologia. Aqui no estado, a gente está montando um estúdio, em cada escola, um estúdiozinho. Tripé, câmera, webcam, um espelho para ficar mais bonito, né? Se maquiar, ficar tudo bonito, e fazer vídeo da aula. Da aula a gente tem uma aliada forte com tecnologia. Então, não justifica os prefeitos, os secretários, não querer implantar tempo integral. Então, assim, se vocês tiverem só uma bandeira para a educação, vamos para o tempo integral. Por quê? Porque tem sintonia com a nossa bandeira do partido, do PDT, e tem sintonia com o momento. Ora, como é que eu vou recuperar 2 anos perdidos? Dilvan, tu está dizendo que é uma tragédia, mas vamos usar dados, vamos, igual tu usando a PNAD, eu vou usar um dado para vocês. Aqui no estado do Ceará, as crianças no 2º ano do fundamental sabiam ler e escrever em 2019. 95% dos cearenses sabiam ler e escrever no 2º ano do fundamental. 2019. Avaliação SPAES. Vamos para o dado atual. Foi feito um diagnóstico ano passado em 100 municípios. Esse número
0,5% passou para 15%. Ou seja, 15% dos estudantes não sabem mais ler e escrever no segundo ano. E eu estou falando do Ceará, né? O Ceará, que é esse estado lindo, cantado em verso e prosa, como o melhor da educação, e tem estado que não fez nada na pandemia. Eu conheço estado grande do Brasil, que não fez nada, que não teve aula de forma alguma, não entregou material aqui, até os mototáxis, a gente mandava para entregar na casa dos alunos, para eles estudarem, né, vídeo para as mães. Aqui teve o milagre da alfabetização na pandemia. Alunos que se alfabetizaram de forma virtual. Então, assim, quando eu falo da tragédia do Ceará, a do Brasil pode saber que é um vulcão sem tamanho de lado, né? Se a terra tremeu aqui, no resto do Brasil foi um vulcão grande. Porque eu fui presidente do CONSED. Eu fui eleito em 2016, quando era secretário de Educação, para ser presidente dos secretários estaduais. O Michel Temer era presidente, mas eu ganhei por um voto. Eu fui eleito, então eu passei 3 anos sendo presidente dos secretários estaduais de Educação. Então eu conheço um pouco do Brasil. E no FNDE também, que eu andei o Brasil inteiro, 1 ano e 2 meses, quando fui presidente do FNDE. Então, assim, o que eu tenho para colocar para vocês são esses pontos. Recuperação da aprendizagem, pauta importante, que casa com tempo integral. Outra coisa, tempo integral não é só o dobro de aula, não. Os meninos, na grande maioria, acham a escola chata, chatérrima. Tá? Os meninos não gostam da escola, não. O bom é a Netflix, são os jogos. A aula, eles acham chato, eles têm um direito. Então, esse tempo integral, você tem que ter um currículo que eles gostam. Aqui no Ceará, a gente tem disciplina eletiva. Uma parte do currículo é obrigatória e outra tem feirão das disciplinas. Eles escolhem. Existe um dia na escola que existem uns standezinhos com várias disciplinas eletivas que eles escolhem. Por exemplo, a escola tal exigiu que vôlei vai ser uma disciplina deles, voleibol. Outra que é xadrez. Então, a gente tem um percentualzinho, se não me engano é 20%, que é permitido na BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que eles podem escolher. Então, poxa, ou não é melhor eu ir para uma escola que eu gosto do que uma escola que eu acho chata? Então, o tempo integral tem que ter um currículo que atrai o jovem, tem que ser atraente. Tempo integral não é o mar do mesmo, não pode ser o mar do mesmo. Se eu achar a escola chata, agora eu vou de todo ir para a escola chata 2 vezes? Não. Então, o tempo integral tem que também vir com essa coisa da atração. Um poucozinho de qualificação, de informática básica, projeto de vida. Vou falar outro assunto para vocês. Ixi, eu falo demais, já estou aqui com meia hora, já está acabando meu tempo, nem deu tempo de eu falar tudo. Ó, prestar atenção nesse assunto. Competências socioemocionais, tá? Esse é um tema da moda. Mas não é modinha, não, como tem agora os 5 defeitos, as 5 curiosidades. Esse competência socioemocional é um tema importante. É que na carga horária de muitos estados, o Ceará começou, junto com a Fundação Ayrton Senna, a gente coloca 1 hora para a competência socioemocional. É um trabalho que os psicólogos preparam, o professor entender um pouco a história de vida dos meninos. Então, tem 1 hora na semana que eles ficam conversando sobre música, sobre as fraquezas das pessoas, sobre o ser humano, né? Então, assim, essa competência socioemocional ela é muito importante. O Banco Mundial ele fez uma pesquisa, eu gosto de falar sobre os dados. Escola que tem competência socioemocional e que não tem. Resultado, as escolas que têm a disciplina competência socioemocional, os alunos aprendem melhor português e matemática. Eles se colocam, né? Porque, assim, nós somos seres humanos, escola é espaço de agregação. Então, quando você chega na escola, você tem uma série de problemas, né? Especialmente a escola pública, às vezes o pai tem problema de alcoolismo, a segurança alimentar, tem fome, então eles passam um momento conversando sobre os problemas, sobre as fraquezas, e aí conversam em grupo, é um psicólogo que faz essa formação, então isso também é um diferencial na educação brasileira. Isso faz parte também da grade curricular. Vocês têm uma literatura imensa para bater e massacrar esse governo que está aí na educação. É o pior governo da história do país na área de educação. Ministro desqualificado, não fizeram nada. Na pandemia deram as costas para as pessoas. Faltou do projeto de lei.
que coloca 3 bilhões e meio do FUST para comprar conexão e tal para os estudantes. O que o Bolsonaro fez? Vetou o projeto de lei, derrubamos o veto, ele foi para o Supremo, mas agora ele vai pagar. Então, esse ano de 2022, o PDT vai ter outra bandeira para as eleições. É o partido que tem o autor do projeto de lei que vai dar 3 bilhões e meio para comprar tablet de conexão dos estudantes. E esse dinheiro vai chegar em todo o município do Brasil. Então, é uma pauta nossa que a gente vai ter que usar também na eleição deste ano. Então, o PDT é o partido do tempo integral, o PDT é o partido do Sistema Nacional de Educação, que nós somos o relator, o PDT é o partido da conexão para estudante, o PDT é o partido que está no Ceará na gestão há, sei lá, 2 décadas, fazendo com que o Ceará tenha as melhores escolas do Brasil, né? Você sabe que de cada 100 escolas, 100, as 87 primeiras estão aonde? No Ceará. Os 24 primeiros lugares, todas no Ceará, né? Isso é de hoje, não. A gente já tem aí uns 3 resultados que a gente tira o primeiro lugar e a gente tinha 60 escolas no primeiro lugar, passando para 70, passando para 80. Então, assim, a gente tem... Vocês estão no partido que tem toda a condição de dizer para os eleitores que a educação não é essa coisa só romântica, a educação é prática, tá? Então, muito obrigado. Eu cheguei nos meus 30 minutos, tá? Eu tenho mais coisa para falar, mas para frente. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado aí por me escutarem, pela paciência. Muito bacana, deputado. Muito bacana a sua explanação aí. Acho que você tocou em pontos muito interessantes mesmo. Me chamou muito a atenção essa questão dessa disciplina socioemocional, alguma coisa assim, né? Mas achei isso fantástico. Isso realmente é um projeto sólido de educação, é fundamental nos dias atuais. Bruna, você está aí? Especialmente agora nessa fragilidade, né? Pós-pandemia. As pessoas estão mais frágeis, né? Isso gerou muitos traumas. E gera importante. A gente implantou, tá com... A gente tem bem uns 10 anos que tem isso, só que agora ganhou mais importância. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu acho que a Bruna caiu. Vocês me ouvem? Escuta, vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Não, então, deu algum problema aqui no meu computador, eu estou entrando pelo celular. Matheus, se você estiver aí, por favor, Matheus, me habilita a minha câmera no celular, porque eu não estou conseguindo entrar. Mas pode ir tocando, Thiago, daqui a pouco o Matheus me bota de volta. Tranquilo. Deixa eu Mas eu estou aqui sim, qualquer coisa eu continuo falando só por áudio. Que o Matheus colocou, essa questão da lista de presença, né? Então, se vocês puderem preencher aí, eu estou reenviando. Bom, então vão ser feitas 2 perguntas. Nós tivemos excelentes perguntas, inclusive. Como a gente combinou apenas de 4 perguntas, eu fiz um filtro aqui. Espero que ninguém se sinta menosprezado, mas eu fiz esse filtro aqui com essas 4 perguntas. Então vamos começar. A Bruna voltou, né? Voltou lá com a câmera. Bruna, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Essa eu começo fazendo para você. É uma pergunta do Kinga. Na recuperação dos projetos do CIEPS, sabemos que os CIEPS foram municipalizados. Na Alerj, em 2013, o deputado Johnny Mendes, do PDT, apresentou o projeto de lei 2034-2013, que determina que os CIEPs municipalizados deverão manter o sistema de educação integrada e em tempo integral. O mencionado projeto foi aprovado em 2016. Pergunta agora para a Bruna. Qual a estratégia os candidatos do PDT, se eleitos, devem adotar quanto aos CIEPs? Haverão de manter a separação dos CIEPs municipalizados dos outros CIEPs ou hão de buscar a reintegração dos municipalizados? Peraí. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora acho que está direito, né? Então, beleza. Eu acho o seguinte, essa pergunta é muito boa. O que eu acho é o seguinte, a gente não consegue voltar no tempo, né? Então, se fosse possível voltar no tempo, a gente teria mantido aquele projeto e ampliado a partir daquilo tudo sobre o governo do Estado.
Mas muitos CIEPs foram municipalizados e seguem bem como escolas. E aí vou falar, em Cabo Frio estão municipalizando um. Em Niterói, existem alguns CIEPs que foram municipalizados. Aliás, a fala do deputado Edilvan sobre a importância do tempo integral, isso é muito importante, gente. Aí ficam as informações para a gente fazer as defesas, né, do que o PDT faz e não só fala. Niterói está expandindo a educação integral. A educação infantil em Niterói ela é quase toda em tempo integral. Nós temos mais de 50 escolas e apenas para os próximos anos. E mesmo as escolas que não são só em tempo integral, né, que não está integral na escola, existe muito essa dinâmica que o professor, e toda hora estou chamando de professor, né, que o deputado mencionou sobre o uso do contraturno com atividades virtuais, o uso do contraturno e aí, seguindo um pouco o modelo de educação integral do Anísio Teixeira, que existem alguns CIEPs em Niterói que viraram espaços de convívio e atividades de cultura e esporte. Então, hoje existe uma parceria entre as escolas e esses espaços, de forma que você fique tempo integral ocupando os dois prédios, que é um modelo que existia das escolas parque do Anísio Teixeira. Então, assim, voltando a essa pergunta sobre qual deve ser a postura de um eventual governo estadual do PDT, eu acho que as escolas que estão funcionando bem municipalizadas não tem por que voltar atrás e descaracterizar a escola, porque cada escola é uma comunidade escolar também. Então, se ela está atendendo aquelas famílias, se ela está funcionando bem, eu não vejo como, né, tentar voltar atrás de uma coisa perdida que não foi. Eu acho importante que todos os CIEPs, que tem muitos CIEPs que estão abandonados hoje. Então, isso é um desperdício. Isso a gente tem que se preocupar, tem que trazer de volta, tem que cuidar. Mas a verdade é que no Rio de Janeiro existem vários CIEPs que viraram polos de educação à distância, que viraram FATECs. Então, assim, eles estão um pouco distorcidos do motivo pelo qual eles foram criados, né? Não é necessariamente educação básica em tempo integral, mas eu acho que é uma questão de uma análise caso a caso. O que está servindo a um propósito educacional e atendendo bem a sua comunidade não tem por que reverter. Os que não estão atingindo esse fim, aí sim, esses sim deveriam voltar aos trilhos originais de sua proposta original. Espero ter respondido. Quer complementar, deputado? Eu acho que a Bruna falou muito bem sobre isso. Eu vi foi algumas perguntas, né, em relação aqui no bate-papo, de perguntar assim, por que não tem tempo integral presencial? Não, nosso tempo integral é todo presencial, tá? O tempo integral no Ceará é todo presencial. Estou só dizendo que uma alternativa para quem diz que não pode implantar, que não tem salas, né? Porque tempo integral é importante dizer que uma escola comporta a metade da matrícula. Uma escola que tinha 1.000 alunos no tempo integral vai ter só 500 agora. Então, quem não tem rede física, quem não tem expansão da rede física, não consegue fazer tempo integral. E eu coloquei que uma das alternativas assim, que podem começar é fazendo tempo integral híbrido, né? É uma alternativa para quem não pode fazer nada, entre nada e um tempo integral híbrido é melhor. Agora, aqui no estado, todo tempo integral é todo 100% presencial. Metade da rede é em tempo integral, a rede estadual. Tá? Deputado, a pergunta aqui que eu separei, uma primeira pergunta que eu separei para você, qual a posição do PDT em relação a esse novo ensino médio? Aí cita, onde a carga horária de matérias como biologia, química, física, geografia, história e língua estrangeira são menores, né? E onde se flexibiliza que profissionais que não fizeram licenciatura possam assumir o lugar de professores. Não, vamos entender por que novo ensino médio, né? É porque é o seguinte, existe unanimidade nos educadores brasileiros que o ensino médio é chato. Eu vou falar na linguagem do estudante. Por quê? É disciplina demais, é um currículo extenso demais e não leva a lugar nenhum.
Então, isso existe há 20 anos, um consenso, que o ensino médio é muito conteúdo do ensino médio. Então, passou num projeto na Câmara, durante uma década, discutindo o novo ensino médio. Quando o Michel Temer assumiu, ele aprovou isso numa semana. Aprovaram em uma semana o novo ensino médio. Isso aí vem de 2016. Eu era presidente do Conselho quando essa discussão começou. Então, assim, a proposta do novo ensino médio, a concepção é muito boa. Eu, estudante, eu escolho o meu itinerário formativo e vou seguir naquela linha. Né? Se eu quero ser um médico, então eu vou reforçar naquela linha lá da medicina. A proposta é boa, é tornar a escola mais atrativa. Não dá para a gente criticar isso, não. A nossa crítica é porque o que acontece? Fizeram o projeto de lei, foi aprovado, tanto que é de 2016, e agora que vai começar a implementação. Ó, 17, 18, 19, 20, 21, 6 anos para implementar o novo ensino médio. Tá? Então, esse novo ensino médio ainda tem muitas escolas, tem muitos estados que não estão prontos para ministrar o novo ensino médio. Não tem profissionais preparados, não tem laboratório. Por exemplo, uma das opções, um dos itinerários formativos é educação profissional. Só que a educação profissional não faz só com livros, eu tenho que ter prática. As escolas têm laboratório? Tem laboratório? Então, assim, a gente não pode criticar a concepção, até porque os jovens gostam. Quem não gosta disso? O que nós criticamos é exatamente a condição, tá? Então, a gente concorda com a concepção. Agora, a condição tem que ser uma condição boa. Eu tenho que ter professor, eu vou oferecer informática básica. Então, eu tenho que ter laboratórios para isso. Eu vou fornecer eletrotécnica como formação profissional. Tenho que ter um laboratório. Tem que ter professor qualificado. As escolas têm aí no estado do Rio? Né? É essa a pergunta. Tem nos municípios? A questão é essa do novo ensino médio. Mas ele, enquanto concepção, ele é uma proposta boa. Não dá para a gente estar batendo assim à toa só porque... Aliás, não é desse governo, né? Tá claro, não é ele. Ele vem de 2010 que começou esse debate sobre o novo ensino médio. Tá. Bruna, uma pergunta que foi feita para você. Como você absorve o advindo da tecnologia 5G nas escolas estaduais, em contraste com a precariedade física e acadêmica que elas nos proporcionam? Bom, eu acho que sim, a precariedade física é um problema independente de qualquer coisa, de colocar ou não colocar tecnologia. Eu acho que, enfim, a gente não pode opor uma coisa à outra, acho complicado. Claro que a gente pode sempre esperar, até porque mesmo a parte física, ela pode ser sempre melhor e melhor e melhor, né? Se você tem uma cadeira, você pode ter uma cadeira mais confortável. Se você tem certos... Então, assim, eu acho que as duas coisas têm que caminhar. E, principalmente no mundo de hoje, se a gente quer que os nossos alunos, né, se a gente é comprometido com a transformação social, é imprescindível que os nossos alunos da escola pública dominem as novas tecnologias. Porque hoje em dia, e eu gosto de problematizar o que chamam de nativos digitais e migrantes digitais, né? As pessoas chamam de nativos digitais quem já nasceu com essas tecnologias todas existindo. Ou seja, todos os nossos alunos que estão em idade regular, né, fora os alunos do EJA, todos seriam já nativos digitais. E eu, por exemplo, que vos fala, nasci antes da internet, cresci antes da internet, então sou uma imigrante digital, que chamam. No entanto, justamente por ter crescido junto com a internet e ter visto como isso se apropriou, a gente tem muitos cuidados sobre como, e até porque a interface antigamente não era tão fácil, você entende um pouco melhor do como ela é construída. E tem gente, por exemplo, muito mais velho, né? Gente que já está aposentado, mas que sempre gostou de tecnologia, então sabe, domina, programa. E gente que já nasceu com um celular na mão, só sabe baixar aplicativo e utilizar as coisas como elas estão prontas. Isso é muito perigoso, porque os algoritmos eles não são neutros. Eles são todos desenhados para cumprir certos papéis, para extrair certas informações. Então, assim, é muito importante que os nossos alunos se apropriem da tecnologia e saibam utilizá-la
a seu benefício, né? E não ficar à mercê dela. Então, não dá para a gente pensar numa educação para o século XXI que ignora a existência dessas tecnologias, pois hoje em dia, até para você pedir o auxílio emergencial na pandemia, então, até quem está na maior precariedade de todos, precisando dos benefícios do governo, você precisa acessar a tecnologia. E o que a gente viu, por exemplo, acontecer em 2020, eram pessoas em situações de desespero, pagando outras pessoas para que fizessem o cadastro e tivessem acesso ao seu auxílio. Então, assim, isso é um absurdo, porque alguém está numa situação de precisar de uma ajuda do governo, ter que pagar alguém para preencher um formulário online. Então, assim, eu não acho que essas coisas são opostas, e eu acho que é uma negação de direitos a gente postergar o acesso à tecnologia dos nossos estudantes. E aí, voltando a essa questão também do tempo integral, é sempre importante lembrar, né? O deputado falou que nos outros países as crianças ficam muito mais horas na escola, isso porque os países que a gente gosta de admirar e se comparar, essas crianças, normalmente, elas têm casas muito mais confortáveis, com acesso à internet, com local para estudo, e mesmo assim ficam mais horas na escola. Imagina os nossos alunos na condição de moradia que têm, o acesso de livros que tem ou não tem em casa, acesso à internet que tem ou não tem em casa, acesso à biblioteca pública que tem ou não tem na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Então, essa negação da escola em tempo integral, ela se torna ainda mais grave quando você passa a olhar o que os alunos têm no seu entorno fora da escola. E o mesmo se aplica à tecnologia, né? Se você não tem um computador em casa, você não vai aprender isso sozinho, você não vai aprender isso com o seu irmão mais velho. Então, é papel da escola, sim, introduzir e ensinar e problematizar e equipar os nossos alunos para se inserir nesse mundo que é mediado pelas tecnologias. Obrigado, Bruna. E agora eu vou fazer aqui a última pergunta que eu selecionei para o deputado Edilvan. O programa ProUni não se assemelha ao programa de vouchers para o ensino superior, uma vez que garantia o preenchimento de vagas com certeza do fluxo de caixa pelos pagamentos das mensalidades pelo governo federal? Não, acho que há uma diferença enorme do ProUni para o voucher, né? O ProUni, você tem aí uma quantidade, né, reservada para aluno da escola pública, aluno pobre. Inclusive, tem aluno que ele conjuga ProUni com FIES, que não é proibido. Sabiam disso? Tem aluno que pega ProUni, parte FIES e não paga nada. Pelo contrário, inclusive, nós não gostamos dessa mudança que o Ministério da Educação fez recentemente no ProUni, que colocou, estendeu para aluno de escola particular que tem bolsa. Nós não gostamos disso, não. Então, o ProUni, ProUni, FIES, eles vêm aí da necessidade, uma necessidade gritante que é aumentar o acesso do aluno de escola pública ao ensino superior, né? Hoje isso é muito traumático. Aqui no Nordeste isso é uma concentração enorme. O sul do país é quem tem uma condição melhor, porque essa questão da expansão da universidade é muito ligada à colonização. A gente percebe que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm muita universidade ligada à igreja, né? Porque o processo de colonização lá teve uma presença muito forte da igreja. Quando vem para o Nordeste e nos demais estados do Norte, Centro-Oeste, isso é uma raridade. Então, o sistema de voucher é outro, né? A gente conhece o sistema de voucher, o pai recebe o dinheiro, o aluno, e aí escolhe para onde é que vai, não é dessa forma. Então, uma diferença enorme do ProUni para o voucher. Inclusive, esse exemplo do ProUni conjugado com o FIES, por si só, desmonta essa ideia que ProUni seria voucher. Nós somos defensores do ProUni. Como é que seria, deputado, essa conjugação do ProUni com o FIES? O ProUni, você sabe que o ProUni ele tem níveis diferentes, né? Você tem ProUni de 50%, 60% e tal, e aí o complemento desse ProUni pode vir através do FIES, né, de acordo com a nota, porque essa mudança do FIES, como nós que fizemos, o Cid Ferreira Gomes, embora tenha passado muito pouco tempo como ministro da Educação, passou ali 2 meses e meio, teve aquela confusão com o Eduardo Cunha, né? Mas naquela época foram feitas as grandes mudanças no FIES, que é o FIES. Qual foi a grande mudança? É que o FIES ele passou a olhar para as universidades com melhor qualidade, né? O Cid fez essa portaria, a gente defende ela, nós fizemos junto. Então, o FIES ele privilegia a universidade que tem um melhor conceito,
conceito 5, conceito 4, e alguns cursos. Medicina tem uma oferta de vaga boa no FIES, e aí é comum o estudante que tem boa... E outra coisa, o acesso através do Enem, né? Porque o FIES não era pelo Enem. O FIES era muita gente, havia muita suspeita e processo de investigação de compra de vaga. Eu sou da universidade, eu te dou FIES para o Tiago e não dou para a Bruna. Como assim? Não tinha critério nenhum. Então, essa mudança foi nós que fizemos. Hoje, o FIES, o Tiago vai ter FIES, ele tinha uma nota maior no Enem. A Bruna vai perder para o Tiago por conta disso, o que é muito justo. Então, de acordo com a nota boa no FIES e a oferta que é feita no ProUni, então, com certeza, o aluno pode ter as duas coisas. Muito interessante. Bom, gente, já são aí 7h17. Eu quero agradecer muito a presença de todas e todos vocês, em especial dos nossos dois convidados que deram realmente uma grande aula hoje para a gente, um show de educação, a Bruna Werneck, o deputado Edilvan Alencar. Espero que a gente esteja junto aí em próximas oportunidades. Se vocês quiserem usar um tempo também para se despedir. Muito rápido, eu quero mais uma vez agradecer o convite, desejar boa sorte. No meu Instagram eu coloco relatório do SNE, carteira do Fundeb, muitos piso também do secretário o piso do magistério, coloco o PL do piso do secretário escolar, né? Tem uma série de pautas. Eu costumo interagir, eu tive um tempo de dia para olhar lá no direct, quem está me perguntando alguma coisa, eu costumo. Tá? Também posso deixar meu telefone, né? Se alguém quiser especificamente, né? Pode anotar 85 DDD 98878-8581. Teria o maior prazer em ajudá-los. Também eu faço live com os pré-candidatos. Eu fiz um ano na eleição para vereador, fiz live com candidatos de toda parte do Brasil do PT que me convidavam, tá? Com o maior prazer sobre o tema da educação. Para mim é uma honra e vamos aumentar essa bancada aí do nosso partido que defende a educação em tempo integral. Isso é muito importante. Obrigado, Bruna, pelo convite, Tiago, Pedro, meu conterrâneo. Cadê o Pedro? Não estou mais vendo ele por aqui. Então, uma boa noite. Eu já tenho outra reunião agora. Eu repeti o número, 85 é o DDD 98878-8581. Tem aqui no chat para facilitar. Exatamente, está aqui no site. Bruna, quer se despedir para a gente terminar? Oi, quero sim. Queria agradecer o convite, né? Para mim, né, como eu falei, é uma honra dividir essa mesa com o deputado. Agradecer ao deputado também por ter aceitado o nosso convite. Já anotei aqui o telefone também. Já seguia você nas redes, agora estou com o telefone. Eu acho sempre muito rico ouvir da sua experiência. Então, essas nuances que você traz sobre o debate do FIES, por exemplo, era uma coisa que, para mim, hoje em dia é novidade. Me coloco também à disposição para todo mundo. Quem quiser, né, abro o convite para quem quiser compor o Movimento Trabalhista de Educação. Eu vou colocar aqui no chat também, tanto o meu Instagram, quanto posso botar meu celular também, posso falar. Meu celular é aqui do Rio, né, 21, e o número é 99774-0340. Vou botar aqui no chat também e me coloco à disposição para ajudar quem quiser continuar avançando essa pauta e abrir o convite para virem compor o nosso movimento trabalhista pela educação. E para quem quiser, assim, aquela apresentação que eu fiz, ela não tem nada demais em termos de conteúdo, né? Foi mais de fala. Mas se alguém tiver interesse, sinaliza, ou no Instagram, ou no Zap, ou através dos meninos da organização, que eu posso compartilhar sem o menor problema. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite, boa sorte na construção de vocês e estou à disposição para ajudar, no que eu puder. Boa noite, gente. Eu queria muito agradecer mais uma vez. E na semana que vem a gente continua aí com a aula de número 6 da Escola de Candidatos aqui da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini do Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Um forte abraço e até semana que vem.